Olá, muito boa noite para todo mundo. Transportando uma boiada de cabeceira comprada na zona da fronteira para ser levada para a fazenda da Ramada, onde ela vai terminar de ser engordada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV pede licença para fazer arranchamento na cercania desta freguesia hospitaleira e já convida o povo aqui, morador, para apreciar e participar da nossa lida novidadeira, que vai ser começada agora com a recitação da prosa brideira do dia. Conforme os companheiros e companheiras produtores de todo o Brasil já estão devidamente informados, no pagamento feito no mês de abril pelo leite entregue em março, o preço subiu de novo pela quinta vez seguida, de acordo com a pesquisa do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. A explicação, que também já é da sabedência geral, é o encurtamento da produção nacional por causa do despencamento da rentabilidade da atividade e da concorrência com os produtos importados aqui no nosso mercado. Tanto que, de fevereiro para março, o volume recebido pelas usinas teve mais uma redução, agora de 2,5% na comparação mensal e de 7,5%, pareando o primeiro trimestre do ano presente com o período correspondente do ano passado. Mas repare agora, amiga pecuarista, que nesta mesma hora em que no país inteiro as indústrias laticínias estão disputando quase no tapa o pouco de matéria-prima que está disponível no mercado, o aumento registrado no preço pago ao produtor não está sendo repassado na mesma proporção ao consumidor. Segundo o estudo do CPEA e considerando o mercado atacadista de derivados na Praça Paulista, enquanto o leite cru teve uma alta de 7,5%, o leite UHT, que é o nosso leite de caixinha, subiu 3,9% e o queijo tipo mussarela teve um reajuste menor ainda, de 0,3%. Pois o caso que está sendo acontecido é que o setor distribuidor agora está passando por um grande padecimento, por causa do esmagrecimento da sua freguesia, que não está aceitando e nem está podendo, pagar mais caro pela mercadoria. E a situação está ficando mais complicada para os fabricantes, porque comparando o primeiro trimestre do ano presente com os mesmos meses do 2023, tanto o leite UHT quanto a mussarela já tiveram uma queda de 10,4%, isso em termos reais, ou seja, descontando já a inflação oficial registrada de lá para cá. Olhando assim da porteira para fora, alguém pode até achar que essa resistência do consumidor é uma questão do laticínio e que o produtor não tem nada a ver com a inquerência lá deles, O problema é que esse pensamento está redondamente errado, E o amigo fazendeiro já pode até ficar preparado, porque com o dono do supermercado encostando a faca no peito do dono da usina, a indústria vai fazer o que ela sempre faz nessas horas, que é descer o facão derriçador de preço no valor do leite e passar a pressão baixista para o lado do pecuarista. Riscando a viola no repique da turina, sentado no calcanhar da botina e escutando de longe a sururina, a nossa grande satisfação é prosear com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para contar as novidades e renovar a nossa amizade. E é com essa intenção que o Terra Viva DBO na TV apresenta agora a conversa com o analista. Olá, Felipe Fabri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com os nossos telespectadores. Vi aí uma dúvida do público a respeito do abate de fêmeas, Como é que está hoje a situação do abate de fêmeas no Brasil e o que esse abate nos diz sobre a perspectiva futura com relação ao preço do boi gordo. Bom, o abate de fêmeas ele deu uma minguada nesse segundo trimestre de 2024. Nós assistimos um abate muito acelerado no começo do ano. Acreditamos que esse abate mais acelerado tenha tido até uma correlação com a questão do El Niño e a ausência de chuvas em boa parte do Brasil Central, fazendo com que os pecuaristas descartassem as fêmeas de modo mais precoce nessa temporada. Então, a gente viu uma concentração muito grande de abates até o primeiro trimestre, pensando nas fêmeas, e a partir da virada para o segundo trimestre, esse volume ele já veio um pouco mais cadenciado, até mesmo a oferta de boiadas, de modo geral, ela acabou trabalhando mais cadenciada, fator que deu sustentação aos preços da arroba do boi gordo e também a arroba das fêmeas em boa parte
das praças pecuárias Brasil afora. O que isso nos indica daqui para frente? Bom, o mês de maio está começando, é um mês onde sazonalmente há maior pressão de baixa, a gente já tem assistido relatos de maior oferta de boiadas chegando a alguns compradores e isso poderá impactar a cotação da arroba do boi gordo dentro do mês de maio. Uma pressão de baixa ela deve ser trabalhada aí por parte dos compradores e essa pressão de baixa ela deve durar até pelo menos a virada de semestre entre junho e julho. Daí adiante, a perspectiva que nós temos é de um mercado mais firme, com a questão da oferta de fêmeas pesando menos na precificação da arroba do boi gordo, e aí a oferta, de modo geral, no Brasil, um pouco mais cadenciada com o fim da safra de capim e a entre safra pesando com relação às cotações. O mercado futuro tem indicado esse cenário também com relação aos preços mais firmes para o segundo semestre, mas aí cabe a gente esperar e ver como que vai ser o comportamento. Lembrando que em 2023 nós tivemos um abate de fêmeas acelerado até meados de agosto, setembro do ano passado. Tudo indica que em 2024 este não deve ser o cenário, a gente deve ter um abate de fêmeas mais concentrado no primeiro semestre e isso claramente deve impactar com relação à oferta de boiadas no segundo semestre e a firmeza com relação à arroba do boi gordo. É esperar para ver e seguir acompanhando a Scott Consultoria em todos os seus canais oficiais. Um forte abraço a todos e até a próxima. E conforme já é da sabedência de todo mundo, para participar do nosso programa, a única providência requerida é pegar um computador amansado de internet e mandar uma mensagem eletrônica para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. A gente está aqui justamente para atender aos amigos e amigas pecuaristas, o que a nossa comitiva faz com a maior satisfação. Na marcha arrastada da boiada, cortando a chapada e levantando o poeirão no estradão, o sertão dos Ananás ficou para trás e, tendo agora pela frente o sol cada vez mais quente, a gente pede a devida licença para fazer uma parada ligeira aqui nesta ribeira, mas é já que esta lida marchadeira vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme os companheiros e companheiras fazendeiros já têm bem conhecimento, falando em termos de quantidade e contando do final do ano passado para cá, no setor exportador de carne bovina brasileira, dezembro, janeiro, fevereiro e abril foram os melhores meses da história na comparação com seus correspondentes anteriores, enquanto março foi o segundo melhor, né? E pelo jeito que o vento está batendo no eito, o 2024 está caminhando firme no rumo de superar o resultado registrado no 23 e passar a ser o ano com o maior volume do produto já embarcado daqui lá para o estrangeiro em todos os tempos. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito da situação atual do mercado internacional, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do médico veterinário Iberville Neto, diretor e analista da consultoria HN Agro, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter sua presença internética aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Prazer é nosso. Iberville, só para confirmar o que eu acabei de falar, né? A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, ainda não divulgou o balanço final das exportações de carne in natura em abril, né? Mas o que é que a gente pode esperar do resultado final do mês passado, hein? Sidney, a última divulgação, que foi quando faltavam 2 dias úteis ainda para fechar o mês, ela somava 203,8 mil toneladas. Lembrando que o recorde, o maior volume que a gente já exportou em um mês foi o de dezembro passado, na casa de 208 mil toneladas. E aí, na sequência, foram 2 meses lá em 2022, no segundo semestre, na casa de 203 também. Então, o que eu quero dizer? Que a gente já está no segundo melhor volume da história, com 2 dias ainda não computados nesse total.
dificilmente esses números não trarão um recorde absoluto, superando os dados de dezembro, inclusive. Porque para eles, a gente teria que ter nesses 2 dias que faltam uma média diária menor aí do que 3 mil e poucas toneladas, ou até menos que isso. Então, é muito difícil, uma vez que a média até os dados que nós temos disponíveis estava na casa de 10 mil toneladas por dia. Impressionante esse crescimento, né? Agora, oi, Bervini, sobre o preço, hein? O que é que estava acontecendo com a cotação do produto brasileiro lá no estrangeiro até essa hora aí que você estava falando? Sidney, o preço ele segue na casa de 4,5 mil toneladas, desculpa, 4,5 mil dólares por tonelada, e é uma queda de 5,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, aquele movimento de preços mais acomodados que nós temos observado desde o segundo semestre de 2022, ele continua vigente. Então, realmente, o cenário de volumes ele tem sido muito positivo e a precificação tem sido mais acomodada nesses últimos meses, até nos últimos anos já. Agora, olhando aí assim para a situação no geral, né? Qual é a explicação para esse extraordinário crescimento das exportações brasileiras de carne bovina, hein, Berville? Sim, a gente tem a China, que apesar de muitos falar que ela vai comprar menos, e realmente o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala que ela vai comprar um pouquinho menos esse ano, na casa de 3, 4% menos na comparação anual. Do Brasil, no primeiro trimestre, que são os dados que nós temos disponíveis por cliente, ela comprou 21% mais do que no ano passado, foi o maior volume já comprado. Os Emirados Árabes também, embora o volume deles seja muito menor, a gente está falando de 40 mil toneladas no acumulado do trimestre, aumentaram em 280% suas compras, não que isso fique tudo internamente, né? Há uma triangulação na região também. Estados Unidos, que estão com o menor rebanho em muitas e muitas décadas, desde a década de 50 aproximadamente, preços recordes para arroba, tiveram um aumento de 17% no primeiro trimestre das compras de carne brasileira, isso considerando carne in natura para esses dados. Então, são alguns clientes que têm colaborado com esses volumes maiores embarcados pelo Brasil. Agora, Berville, como é que a recente alta do dólar em relação ao real influenciou as exportações brasileiras de carne bovina? Ela colaborou, a gente não pode dizer que foi a causa desses bons volumes, porque nós temos os meses anteriores que vieram muito bons também, né? Mas elas, sem dúvida, colaboram. Esse patamar de câmbio, o dólar mais valorizado, ele colabora porque ele deixa a nossa arroba mais barata na moeda americana e aumenta a competitividade, dá mais espaço para a indústria trabalhar, mesmo com esses preços da tonelada exportada abaixo dos observados no ano passado. Será que o dólar vai continuar subindo nesse prazinho mais curtinho que está bem aqui na nossa frente? O dólar é sempre um ponto de dúvida, né, Sidney? Mas nós temos um cenário fiscal no Brasil que talvez deixe investidores ressabiados, né? Então é um ponto que a gente pode ter um pouco de estresse para o dólar para cima e sempre de olho na economia dos Estados Unidos, que cada balançada que ela dá, surge a expectativa de que uma redução de juros ocorra um pouco antes e isso acaba tirando um pouco de força do dólar. O oposto também é verdadeiro. Quando alguns números semanais vêm mais fortes, toda a expectativa se ajusta para um cenário de taxa de juros descendo de maneira mais comedida ou se mantendo por mais tempo, isso dá força para o câmbio. Então, o câmbio é algo a ser acompanhado dia a dia. Uhum. Agora, o IBV... Mas expectativa, só para não ficar... Desculpa. Pois não, pode falar. Só para não ponderar para um lado e para o outro e não trazer uma expectativa mais sólida, entre aspas, o relatório Focus do Banco Central projeta alguma coisa em torno de R$ 5,00, R$ 5,05 para o final de 2024. Então, só para a gente ter uma referência. Uhum. Agora, para o exportador brasileiro, né, essa alta do dólar que aconteceu nas últimas semanas aí, mais o aumento do volume embarcado, estão compensando, pelo menos em parte, a queda no preço da carne lá fora? Sidney, se a gente pegar e fizer uma conta comparando o preço da tonelada exportada, mesmo em queda, com o preço da arroba em dólares, a gente tem, nos dados parciais de abril, uma relação em torno de 100 arrobas por tonelada exportada. Quer dizer que para cada tonelada de carne que o frigorífico exporta, ele recebe o equivalente a 100 arrobas de boi em mercado doméstico, considerando preços em São Paulo. É a melhor relação desde setembro de 2023. Então, essa queda
do preço da tonelada exportada veio associada a uma arroba mais barata ao longo do último ano e também a um câmbio um pouco mais valorizado, consequentemente compensou com essa relação. Mas a gente tem só uma ponderação: essa relação ela não necessariamente ocorre de maneira contemporânea. A gente sempre compara aqui preço do boi com preço da tonelada exportada, mas muitas vezes o início dessa exportação ocorre um pouco antes. Então, aquela arroba que a gente computa ali na saída dos dados do Ministério do Desenvolvimento, às vezes ela é um boi, às vezes não, ela é um boi de um ano. A relação na série histórica, a gente está falando da melhor relação desde 2023, setembro. Se a gente arrematar a prosa rapidamente, então, olhando, né, o que é que deve acontecer com as ações brasileiras de carne bovina daqui para o final do ano? Sim, o USDA projeta alguma coisa em torno de 1% de aumento, só que no primeiro trimestre a gente já teve 28% de aumento e a conjuntura internacional nos favorece. Eu diria que a gente deve ter um ano de bons volumes, consistentemente maiores que no ano passado, ou seja, mais um recorde. Talvez o preço não evolua tanto, mas em termos de volume, a nossa expectativa é de recorde para esse ano, assim como foi o ano passado. Muito bom, tomara mesmo. Oi, Berville, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Você que é de casa, já faz tempo, né? Então, abração para você e até a próxima. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos. É um prazer. Contem com a gente. Muito obrigado. Um abraço. Escolhida a baliza para orientar a peonada a respeito do padrão da boiada a ser comprada, falta agora só fazer a apartação para a comitiva poder ganhar as largas do sertão. E enquanto essa preparação está sendo terminada, a gente faz mais uma parada ligeira no serviço para retomar em seguida a nossa lida novidadeira com a discussão do caso passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o Dia das Mães prometendo mais um aumento na demanda aqui no nosso terreiro e com os embarques daqui para o estrangeiro registrando o melhor mês de abril da história do setor exportador no Brasil, no mercado pecuário o carretão continua embicado na subida do estradão. Mas o caso agora é de prestar muita atenção no avançamento do calendário. O Terra Viva DBA na TV volta num instante só. Aguarde. Quem lida na engorda de boiada, uma hora vai ter de fazer a negociada, para a vida não ficar parada, né? Mas o que não pode é o caboclo chegar no mercado desarmado de informação de qualidade e para atender a essa precisão, a gente pega agora a destrinchar o caso que está sendo passado com o boi gordo e os motivos da variação acontecida na sua cotação. Com o açougueiro ainda animado depois do bom movimento registrado no seu estabelecimento no feriado recém-passado do dia 1º de maio, tanto no comércio varejista quanto no setor atacadista já está todo mundo de novo correndo o trecho campeando mercadoria para refazer o estoque na câmara fria. O caso é que, conforme a amiga pecuarista jamais poderia esquecer, né? Domingo que vem é o Dia das Mães, que além de ser uma festa para enternecer os corações em geral, também é a segunda melhor data do ano para vender carne no mercado nacional, ficando atrás só do Natal. E para ajudar a deixar o povo do mercado ainda mais otimista em relação ao comportamento do consumidor brasileiro, repare o companheiro fazendeiro que o trabalhador empregado acabou de receber o pagamento do salário do mês e, tendo dinheiro na algibeira, desta vez vai dar para fazer a comemoração na roda da churrasqueira, né? Aí, com a previsão de aumento da freguesia, a precisão de gado terminado no frigorífico já estava registrando aí uma ligeira alta, o que até aqui foi de boa serventia para não deixar a nossa praça boiadeira desandar na descida da ribanceira. Mas muito mais do que só isso, a demanda atual por boiada pronta está bem acima do que seria o normal. E a explicação, conforme já é do conhecimento geral, é o extraordinário crescimento da exportação. E se por acaso tiver aí na frente da televisão alguém que chegou agora, a gente acabou de falar aqui que, considerando o volume embarcado, este foi o melhor abril desde que o Brasil virou cachorro grande no mercado internacional. Mas como o balanço final ainda não está fechado, a quantidade despachada lá para fora pode ter sido a maior já registrada em um único mês em toda a história da cadeia produtiva da carne brasileira. Pois então, assim, desta maneira e do jeito que o carretão está indo no eito, não dá para reclamar da situação do mercado pecuário. Mas também é a nossa obrigação fazer aqui a recordação de que o outono já está entrado e bem avançado no calendário e o resultado é que, aqui e ali, a estiagem já está começando a prejudicar o viço e a qualidade da pastagem.
Por conta disso, e sem ter nunca a pretensão de querer ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Agora já está passando da hora de fazer um bom planejamento para a venda do gado terminado que está reservado na fazenda, para depois não ter de entregar por qualquer dinheiro trocado. Passando tudo na peneira, fique a companheira fazendeira devidamente saberizada de que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 4 destas praças e nas outras 2 ela caiu. Começando a recitação da relação pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final, a gente registra que em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi caindo para R$ 205 e a vaca para R$ 190, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Espírito Santo, a machadada também acertou todos os preços do mercado, cortando o do macho para R$ 195 e o da fêmea para R$ 185. Já em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o vento bateu do lado contrário e levantou o valor do boi, que foi para R$ 222. Em Dourados, o macho já não sai por menos do que R$ 227. Em Três Lagoas, o boi melhorou para R$ 225. E no norte do Tocantins, o aumento foi só para a vaca, que está valendo agora R$ 185. Acoitado neste fundo do sertão largado, eu vivo desassossegado com o mundo, assuntando o vento e vendo o tempo levando e passando e levando o vício da minha mocidade. Eu não quero viver só da saudade, eu quero ser dono da minha vontade e senhor do meu destino. Não quero fazer da vida um desatino, mas também não nasci para ser prisioneiro nem para carregar no lombo cangalha ou tralha de burro cargueiro. Conforme a gente já falou aqui, mais não custa repetir, estas prosinhas rimadas são recitadas no arremate da nossa função de todo dia, são todas de minha própria autoria e foram escritas para ser um retratinho da beleza que sobeja na nossa lida e na nossa vida sertaneja. Todas elas estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo o chão do sertão brasileiro, levados pela mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não. E se alguém que tem essa mesma paixão pela nossa poesia roceira quiser comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção inteira, não adianta campear na livraria que não vai ter, mas pode falar comigo mesmo, pelo meu telefone de celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a recitação deste verso servindo de arremate para a função, a gente anuncia o fim da nossa apresentação e se despede do povo desta freguesia, deixando certo e prometido de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.